fiquei com o tema da definição do Trypanosoma cruzi. Vou falar um pouquinho sobre a definição. O Trypanosoma cruzi é um parasita que causa doença de Chagas. E ele é transmitido principalmente pela picada do inseto chamado barbeiro, que pode afetar o coração, o sistema digestório, causando sérios problemas se não tratado. É uma doença transmitível que esse parasita causa. O Trypanosoma cruzi é um protozoário que tem seu ciclo de vida em hospedeiros vertebrados, que são os mamíferos e invertebrados. O protozoário apresenta duas principais formas evolutivas diferentes, tanto no vetor, que é o barbeiro, quanto no homem. Esse protozoário ele é flagelado. O Trypanosoma cruzi, no sangue de vertebrados, apresenta-se na forma infectante, que é a tripomastigota, e nos tecidos, na forma amastigota. Já nos insetos, ocorrem várias maturações, destacando-se a forma infectante, que são as formas encontradas nas fezes e na urina do inseto. Bom, gente, eu vou falar a parte de Jefferson, que é a morfologia completa do parasita Trypanosoma cruzi. Eu vou ler para vocês porque eu não estudei muito bem essa parte. Então, esse parasita ele passa por diferentes formas em diferentes hospedeiros, como nós sabemos, tanto no vetor, que é um inseto, quanto nos hospedeiros vertebrados, que são os humanos, por exemplo. Eu vou falar algumas formas aqui da morfologia do Trypanosoma cruzi. A primeira forma é a tripomastigota, que é a forma infectante. Ela está presente no sangue do hospedeiro vertebrado. As características dela é que ele tem um corpo alongado com uma cauda flagelar que pode se estender ao longo do corpo, ou seja, ele é um parasita flagelado. O núcleo está situado próximo ao centro e o citoplasto, a estrutura rica em DNA, está posicionada na extremidade oposta da cauda flagelar. A outra forma que ele apresenta é a forma amastigotas, que ela está presente nos tecidos do hospedeiro vertebrado, como nos músculos cardíacos e em outros órgãos. Alguma característica dessas hemastigotas que elas são pequenas e sem flagelo visível e com formato esférico ou oval. O núcleo dele é bem visível e o citoplasto está presente, mas sem a longa cauda flagelar. A outra forma dela é a forma epimastigotas. Ela está presente no intestino médio do inseto vetor, como o triatomínio. A característica dela é que ela tem um corpo alongado com um flagelo que se posiciona lateralmente ao corpo. O cineplasto está próximo à região do núcleo, mas o flagelo não estende tanto quanto da forma tripomastigota. E por fim tem a forma metacíflica, que ela está presente nas glândulas salivares do intestino do vetor, após a transformação das epimastigotas. Ela não é muito falada. As características dela é que ela é semelhante à forma trimastigota, mas com uma modificação no arranjo da cauda flagelar. Essa forma é mais infectante para o hospedeiro vertebrado. O ciclo da vida do Trypanosoma cruzi envolve uma transformação entre essas formas, dependendo do estágio do desenvolvimento do parasito e também do local onde se encontra no hospedeiro. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês de cada fase do parasito. Então, gente, eu vou explicar para vocês como ocorre o ciclo completo do parasita Trypanosoma cruzi. Primeiramente, eu vou explicar aqui como ocorrem os ciclos nos hospedeiros vertebrados, que são os mamíferos. Ele começa quando o vetor, que é o mosquito conhecido como barbeiro, triatoma, ele pica um mamífero infectado e lá ele irá ingerir o sangue e também a forma infectante do Trypanosoma cruzi. Após a picada, o vetor ele vai defecar do lado ali, vai conter a forma infecciosa que se chama tripomastigotas. Normalmente, o hospedeiro ele vai coçar ali pro lado e essas fezes vão adentrar no corpo dele por meio de mucosas, como os olhos, boca ou também por machucados da pele.
Já dentro do corpo do hospedeiro, esses tripomastigotas eles vão procurar células do sistema imune, como células macrófagos, células fagocitárias, dentre outras. Já dentro dessas células, eles vão se transformar em mastigotas e dentro dessas células vão se multiplicar lá dentro, transformando novamente em tripomastigotas. Após essa multiplicação, esses tripomastigotas eles vão sair dessas células e entrar na corrente sanguínea. E lá ele vai adentrar em outros órgãos, como cérebro, baço, coração e fígado. E ali eles vão espalhar essa infecção. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês como ocorre o ciclo no hospedeiro invertebrado, que é o vetor, o triatoma, conhecido como barbeiro. Quando esse vetor ele vai picar o mamífero infectado, ele vai ingerir, como eu tinha dito, o sangue e também a forma infectante. Após a ingestão do sangue, as tripomastigotas vão se transformar em epimastigotas. E essas epimastigotas eles vão se multiplicar por meio da divisão binária no intestino do vetor. E lá, após essa multiplicação, eles vão transformar novamente em tripomastigotas. E lá eles vão se acumular na parte superior do intestino do vetor. E vai ocorrer tudo novamente. Esse mosquito, o barbeiro, ele já vai estar infectado, totalmente. E ele lá vai picar novamente um hospedeiro. E aí, nisso que ele pica, ele vai defecar ao lado. E essas fezes dele vai conter a forma infectante, que é a tripomastigota. E lá essas tripomastigotas, junto com as fezes, vão adentrar a pele do hospedeiro. E vai ocorrer tudo novamente o ciclo, como eu tinha dito para vocês. Falar sobre o diagnóstico da tripanossoma cruzi. Na fase aguda da doença de Chagas, os tripomastigotas sanguíneos podem ser detectados através de métodos parasitológicos e diretos, onde os parasitas são identificados diretamente no exame de sangue do paciente, pela visualização de tripomastigotas sanguíneos, e também pode ser empregado métodos parasitológicos indiretos, como xenodiagnóstico e hemoculturas. Os testes sorológicos são utilizados com frequência no diagnóstico da fase crônica, que tem base como de detectação de hemoglobinas específicas contra o tripanossoma cruzi. Os principais métodos de diagnóstico da doença de Chagas exames parasitológicos e exames sorológicos. Bom, eu vou falar sobre o tratamento da doença de Chagas, que envolvem duas abordagens principais. Tratamento etiológico contra o tripanossoma cruzi. Usa benzinidazol ou nifurtimox, que são antiparasitários eficazes principalmente na fase aguda da doença. Na fase crônica, o tratamento pode ajudar a reduzir a progressão da doença, mas sua eficácia é menor. Tratamento sintomático. Para pacientes com complicações cardíacas, pode incluir medicamentos para insuficiência cardíaca, marca-passo ou até transplante cardíaco. E para problemas digestivos, podem ser necessários cirurgias ou medicamentos para melhorar a motilidade intestinal. A melhor abordagem depende da fase da doença e das condições do paciente. O diagnóstico precoce melhora as chances de sucesso no tratamento. Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a prevenção da doença de Chagas. Para isso, existem algumas medidas necessárias, como manter a casa fechada, em lugares de risco, aplicar inseticidas, cuidar da higienização de alimentos, fazer testes em bancos de sangue ou órgãos para evitar a transmissão por transfusão ou transplantes. Fazer testes em grávidas para prevenir que o bebê não nasça com a doença e principalmente usar proteção em laboratórios, já que quem trabalha com parasitas pode se contaminar acidentalmente. A prevenção é super importante porque a doença é bem séria, então quanto mais gente souber e se cuidar, melhor.